Na hora de viajar, atenção redobrada ao que pode ser transportado em malas de voos internacionais. A Receita Federal exige a declaração de diversos produtos e de quantias em dinheiro acima de R$10 mil. E o Ministério da Agricultura também tem uma lista de produtos proibidos. O doce de leite já não consta dela, mas quando estava na lista de restrições, deu muita dor de cabeça a um passageiro. Vamos ver na reportagem de Silvana Monteiro. Acabou-se o que era doce. Há alguns anos foi essa expressão que marcou a chegada de Alfredo ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Ele trazia na mala 6 latas do doce argentino Havana, adquirido no free shop de um aeroporto uruguaio. Já sabendo que o voo era do Uruguai, eles estavam de olho em doce de leite, porque era proibido trazer. E assim que a mala passou no raio-x, o fiscal falou, é doce de leite, né? E aí encaminhou a gente para uma funcionária do Ministério da Agricultura, começou abrindo um por um. A Receita Federal fiscaliza a importação de diversos produtos e até dinheiro, devido à falta de autorização e declaração. Os passageiros são selecionados de forma aleatória por meio de um sistema de fiscalização. O sistema de gerenciamento de risco, que ele cruza dados dos passageiros, né? A gente tem a lista dos passageiros. Antes da aeronave pousar, a gente já tem acesso a essa lista. A gente submete essa lista ao sistema de gerenciamento, onde ele cruza dados em diversas fontes de informação na Receita. E aí são selecionados passageiros que serão submetidos a esse tratamento, né? A esse procedimento de fiscalização. Não necessariamente as malas serão abertas, porque eles são selecionados, passam pelo raio-x, que está aqui atrás da gente. E nesse procedimento de visualizar no raio-x as bagagens, é que a gente tem uma segunda verificação e decide se vai abrir ou não essas bagagens. São verificados aqueles itens que fogem do conceito de uso pessoal, os que necessitam de tributação e os que demandam anuência da Vigiagro ou da Anvisa. No Manual do Viajante, no site da Receita Federal, é possível encontrar a descrição dos bens considerados de uso e consumo pessoal, o que é permitido ou não. Nós apreendemos normalmente smartphones, né, notebooks, suplementos de componentes, né, de computadores, como principalmente memória e processadores, equipamentos e instrumentos de uso médico e odontológico, cuja importação tem que ter anuência prévia da Anvisa. Então, esses aí são equipamentos que normalmente, se chegam sem essa anuência prévia, já serão objeto de perdimento. Escapamentos de motocicleta, pastilhas de freio, rodas de automóveis. O viajante também precisa ficar atento ao levar valores em espécie. Então, se você está aportando, por exemplo, 4 mil euros, né, passa fácil de R$10 mil. Então, você está obrigado a declarar. Isso é equivalente em qualquer moeda. Se você converteu e ultrapassou R$10 mil, entrando ou saindo do país, você tem que preencher essa declaração, DPV, Declaração de Porte de Valores, que está dentro do mesmo ambiente da Declaração de Bens de Viajante. E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o delegado da Alfândega da Receita Federal, Alexandre Angotti, a quem, antes de mais nada, agradeço a presença aqui na TV Justiça. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Bom, no caso de produtos tão variados que podem ser trazidos para o Brasil e que tenham algum tipo de restrição, na verdade, é necessário que haja uma fiscalização conjunta. Por exemplo, a Receita Federal, ela fica de olho particularmente em relação à questão de valores, mas se ela detectar também, como vimos na reportagem, alimentos, isso é encaminhado para técnicos do Ministério da Agricultura, por exemplo? Exatamente. Todo o conjunto de bens que podem transitar entre os países estão sujeitos ao controle da Receita Federal, não é? E uma das formas de transitar os bens é justamente na bagagem dos passageiros. Todos esses bens estão sujeitos ao controle.
E antes de entrar no território brasileiro devem cumprir requisitos e submetido à avaliação se podem efetivamente entrar no território do Brasil. Nós vimos na reportagem um caso muito curioso sobre o doce de leite, né? Eu nem sabia que o doce de leite era proibido em algum momento, né? Lá atrás, hoje não mais. Que tipo de alimentos são permitidos, em linhas gerais, claro? Em linhas gerais, o doce de leite, na época tinha alguma avaliação. O que se procura aqui controlar e inibir é qualquer dano, no caso específico, à agroindústria nacional, né? À agricultura nacional. Qualquer entrada de algum patógeno que possa causar prejuízos à nossa produção agrícola, né? A gente tem um caso famoso lá da vassoura de bruxa lá do cacau, lá no Nordeste, né? Então, você vê o prejuízo como pode ser grande, né? Então, essas avaliações, obviamente, elas são revistas em função de situações novas. O doce de leite, naquela época, representava algum perigo, não mais representa, por isso foi liberado, né? Então, a Receita Federal, que faz o controle de aduana no Brasil, faz, mediante análise de risco, avaliação de todos os passageiros e seleciona para a fiscalização, identificando situações sujeitos a controle, nesse caso específico, alimentos, né, estão sujeitos ao controle do controle da vigilância agropecuária, eles são encaminhados para avaliação desse órgão para ver se tem anuência para ingressar no território brasileiro ou não. O que é que caracteriza a situação em que passa a haver um ilícito penal, uma contravenção ou mesmo um crime? A lata de doce de leite com certeza não era. Já, por exemplo, uma quantia pequena de entorpecentes, claro que vai ser. Mas como é que pode se diferenciar uma coisa da outra? A gente tem aquela diferenciação clássica de contrabando e descaminho. O contrabando é você tentar ou entrar com um bem proibido de ingressar no país. O descaminho é você tentar ou entrar ludibriando o pagamento dos tributos. Então, esse caso aí, os entorpecentes são bens proibidos de ingressar no país. E o importante aqui é verificar, obviamente, como estamos tratando de legislação penal, tem que ter um tipo expresso, específico no nosso Código Penal. No caso de droga, está lá previsto o crime de tráfico de drogas. Então, aí, a gente identificando a situação, a gente vai apreender, está previsto o perdimento ao que foi apreendido e é encaminhado para o início da persecução criminal pelos órgãos competentes, o Ministério Público e a Polícia Judiciária. Doutor Alexandre, falando agora de eletrônicos, né? É muito comum as pessoas viajam para os Estados Unidos ou outros países e trazem vários equipamentos. Com nota fiscal, isso é permitido? Tem muita gente que joga a caixa fora também do laptop, do telefone celular. Quais são as regras em relação a isso? Os outros bens que não estão expressamente proibidos de ingressar no país e não tem uma legislação criminal tipificando como crime, pode entrar no país sem problema nenhum. A diferença é se vai pagar tributo ou não, né? Então, os artigos eletrônicos podem ser trazidos livremente, sem problema nenhum. Com nota fiscal, né? Se não trouxer a nota fiscal, o valor vai ser aferido pela fiscalização para fins de cobrança do tributo. Então, não há problema nenhum. O importante é identificar. A gente tem 3 conjuntos bem claros. Bens de caráter manifestamente pessoal, bens de caráter pessoal e os bens que fogem do conceito de bagagem. Então, dentro dos bens de caráter manifestamente pessoal, a gente entra num conjunto que é enquadrado em isenção de caráter geral. Então, entra com isenção. Bens pessoais podem ser trazidos com bagagem, mas aí entra no cômputo da cota de $500. E os bens que estão excluídos do conceito de bagagem, eles vão ser retidos, encaminhados para um terminal de cargas para ser submetido a um regime de importação comum. Não vai ser desembaraçado ali como bagagem. Querido Alexandre Angotti, que é delegado da Alfândega da Receita Federal, muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Boa tarde, doutor. Obrigado.